Enquanto Irã e Iraque se enfrentavam, um jovem país vizinho se mobilizava para travar sua própria guerra de sobrevivência: o Estado de Israel. Em 1981, no primeiro ano da guerra entre seus países vizinhos, o primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, deu início a uma nova doutrina israelense. For simple logic, we decided to act now, before it is too late. O princípio é simples e brutal. Israel não permite que regimes hostis adquiram armas nucleares. O evento que marcou o início dessa doutrina ocorreu justamente no contexto da guerra entre Irã e Iraque. Em 1981, caças da Força Aérea de Israel destruíram o reator nuclear Osirak, no Iraque, antes que Saddam pudesse usá-lo para produzir armas nucleares. Em 2007, Israel repetiu a operação na Síria, destruindo o reator de Al-Kibar. Mas enquanto Israel agia contra outros países, o Irã seguia o seu próprio projeto nuclear. Projeto que foi criado com a ajuda do maior aliado dos israelenses. Em 1957, Irã e Estados Unidos assinaram um acordo de cooperação nuclear civil que deu início ao programa nuclear iraniano. Naqueles anos, o Irã ainda era governado pelo Shah Reza Pahlavi. Esse acordo ocorreu na lógica do programa Átomos pela Paz, iniciado pelo presidente americano Dwight Eisenhower em 53. The United States would seek more than the mere reduction or elimination of atomic materials for military purposes. It is not enough to take this weapon out of the hands of the soldiers. It must be put into the hands of those who will know how to strip its military casing and adapt it to the arts of peace. Seu objetivo era propagar o uso pacífico de energia nuclear para fins civis. 11 anos depois, em 68, o Irã assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, prometendo não adquirir armas nucleares. Mas então, em 79, tudo mudou. Com o regime de Khomeini consolidado após a Revolução, a partir dos anos 90, o Irã começou a avançar com um programa clandestino de enriquecimento de urânio. Ao final daquela década, oficiais iranianos aprovaram o Plano Ahmadi, buscando construir um arsenal de armas nucleares para os próximos anos. Para Jerusalém, um Irã nuclear é uma ameaça existencial declarada por um regime que repete em praça pública que Israel deve ser destruído. Em Teherã tem uma praça que tem um relógio que tem uma contagem regressiva até o final dos dias do Estado de Israel. E é por isso que nós estamos travando essa guerra contra o Irã, para garantir que o regime mais perigoso do mundo não tenha os armamentos mais perigosos do mundo. A primeira grande operação contra o programa nuclear iraniano foi os Stuxnets, um vírus cibernético desenvolvido em parceria entre a NSA americana e a Unidade 8200 de inteligência militar israelense. O Stuxnet infiltrou os sistemas de controle da usina de Natanz e fez as centrífugas girarem em velocidades autodestrutivas enquanto os monitores indicavam funcionamento normal. Destruiu cerca de 1.000 centrífugas e R1 e atrasou o programa iraniano em pelo menos 2 anos. Mas o Mossad não parou no ataque cibernético. Entre 2010 e 2020, ao menos 5 cientistas nucleares iranianos foram assassinados, envenenados, baleados, explodidos. O mais importante deles foi Mohsen Fakhrizadeh, o pai do programa nuclear militar iraniano. Em 27 de novembro de 2020, Fakhrizadeh foi morto por uma metralhadora robótica operada remotamente em uma estrada nos arredores de Teherã. Uma operação que demonstrou que o Mossad podia operar dentro do Irã com impunidade quase total. Em 2012, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apareceu diante da Assembleia Geral da ONU e proclamou um discurso que ficou para a história. So how much enriched uranium do you need for a bomb?
And how close is Iran to getting it? Well, let me show you. Brought a diagram for you. Here's a diagram. This is a bomb. This is a fuse. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium. So I had worked on that speech. It was interesting. The idea was to set out a limit. At what point would Israel act against Iran's nuclear program? At what point would we expect the United States and the world to act against Iran's nuclear program? And the Prime Minister determined that that red line would be at 250 kilograms of 20% enriched uranium. So we were sitting around a table at the Prime Minister's house, and they said, well, how can we illustrate this? Now, Benjamin Netanyahu, and if you know this, has a BA and MA in architecture from MIT, and he's a very good freestyle drawer. So he drew on a piece of paper this bomb with a little fuse going out of it and showed, okay, this is the red line. And we said to him, well, why don't you just use that in your speech? And he said, okay. It was a very effective way of communicating visually what the utter limit was to the Iranian nuclear program. Tragically, historically, we've surpassed that red line a long time ago. O Irã respondeu com paciência, pois enquanto Israel discursava e lutava sua guerra invisível, o Irã estava na mesa de negociações, e do outro lado estava o Ocidente. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Barack Obama classificou o acordo nuclear com o Irã como uma vitória da diplomacia multilateral e da força negociadora dos Estados Unidos. Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon. A promessa era de que o acordo, conhecido pela sigla JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, garantiria um mundo mais seguro. What was the JCPOA, in essence? It basically said to the Iranian regime, you will delay your nuclear program for between 10 and maybe at the most 15 years, and we'll pay you a lot of money. The JCPOA didn't dismantle any nuclear facilities. It didn't dismantle centrifuges. It didn't prevent the Iranians from developing more rapid centrifuges. So when it was signed, the centrifuges were IR-2s, which enriched uranium at a certain rate, but over the years they quickly developed IO-4s and IR-6s that enriched uranium at 4 times and 6 times the rate. Now what does that mean? That if you decide to enrich to a nuclear grade, to fissile grade, and create a bomb, then the time it takes you to break out goes shorter and shorter and shorter. So if the JCPOA was signed, it was maybe between 6 months and a year. By the time the JCPOA would have expired, it would have been down to a few days. عفدتیش המשטرها ایرانی هگیه لتیشی مخصوص حشرات اورانیوم عفدتیش كموت حشرات اورانیوم شلهم قاتلة بأوفر مشموتي. And Iran was able to develop long-range missiles, which were capable of carrying nuclear warheads. Matter of fact, there had been UN boycotts, there had been UN sanctions on the development of missiles, and the JCPOA relieved those sanctions. شکارم لتزریم کاسپی آسوم له هیکنس لإيران هم را خوتا کسف و گیتلو اتخوسیم شیشتالتو الباب المنزب. And then finally, there was no reference almost at all in the JCPOA to the development of a warhead. And we know from the documents that the Mossad retrieved from the archive in Tehran in 2018 that they were working on a warhead, and that work was divided between various departments at Iranian universities. So if they had the enrichment capacities, they had the delivery system, and they had the warhead, very quickly they could put the 3 of them together and become a major nuclear power. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Durante seu primeiro mandato, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Trump chamou o acordo de inaceitável. Fez críticas por não abordar o programa de mísseis balísticos, ignorar as atividades regionais de Teherã e por não eliminar a infraestrutura nuclear iraniana.
Nos anos seguintes, os Estados Unidos impuseram mais de 1.500 sanções contra o Irã. Os alvos foram a Guarda Revolucionária, o Gabinete do Líder Supremo, o Banco Central e grandes instituições financeiras. O impacto foi devastador, atingindo mais de 80% da economia iraniana. Inflação e desemprego explodiram. E aqui está o paradoxo da pressão americana. Ela devastou a economia iraniana, mas não dobrou o regime. O Irã acelerou o enriquecimento de urânio, atacou instalações petrolíferas sauditas através dos Houthis e intensificou ataques contra alvos americanos no Iraque. Foi aí que Trump direcionou sua mira para outro alvo. Era aproximadamente 1h de 3 de janeiro de 2020, quando o drone americano disparou mísseis contra veículos que deixavam o aeroporto internacional de Bagdá. No comboio estava o Major-General Qassem Soleimani. President Soleimani was the head of the Al-Quds Force. He was the highest-ranking military figure in Iran and in charge of Iran's global terrorist activities. He was assassinated by the United States on the orders of Donald Trump. Olha, foi um ataque americano. E o que eu posso dizer em relação a isso é só que o mundo ficou muito mais seguro depois que ele foi eliminado. Mas a rede que ele construiu com Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque, Houthis no Iêmen e células na Síria sobreviveu intacta. O próximo passo de Trump no cerco ao Irã não seria uma demonstração de força, mas um movimento estratégico. I pledge to strengthen America's oldest friendships and to build new partnerships in pursuit of peace. I also promise that America will not seek to impose our way of life on others, but to outstretch our hands in the spirit of cooperation and trust. Em agosto de 2020, Israel e os Emirados Árabes Unidos anunciaram a abertura de relações diplomáticas. Um mês depois, na Casa Branca, os Acordos de Abraão foram assinados por Israel, Emirados Árabes e Bahrein. Marrocos e Sudão seguiram depois. המדינה הראשונה שחתמה הסכם שלום עם ישראל בהסכמי אברהם זה היה בחריין که به بحرین גם پخوت و יותר יש בערך 20% סונים ו-80% שיעים אבל מי שבשלטון הוא 20% הסוני והמשטר האיראני כל יום מדרבן את ה-80% השיעים למרוד ב-20% הסונים ולהפיל אותם ולבחריין אין מודיעין כדי לשמור על עצמו וזאת הייתה הסיבה שבחריין הייתה המדינה הראשונה בהסכמי אברהם שחתמה על שלום עם ישראל. A percepção compartilhada do Irã como ameaça regional criou um alinhamento estratégico entre países que oficialmente eram inimigos. Assim, Trump terminou seu primeiro mandato com um legado triplo em relação ao Irã: economia devastada, Soleimani morto e Teherã diplomaticamente cercada. Mas também com um problema. O Irã não havia cedido e seu programa nuclear avançava mais rápido do que nunca. ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلاح بریم ولی اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیتونستن بگیرن همچنان که جلو پیشرفت‌های هسته‌ای ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم میکردیم اونا میدونن اینو It's time for boldness, for there's so much to do. We will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. Joe Biden chegou à Casa Branca sinalizando que os Estados Unidos estavam prontos para retornar ao acordo nuclear com o Irã. US President Joe Biden has agreed to hold talks with Iran to discuss Tehran's nuclear program, a deal former President Donald Trump abandoned. In an address to the Munich Security Conference, Joe Biden said it was imperative the US works with global powers to curb Iran's nuclear ambitions. Mas as condições eram incompatíveis. O Irã exigia alívio incondicional de sanções.
Biden queria um acordo mais longo e mais forte, que abordasse mísseis e proxies regionais. As negociações se arrastaram por mais de 2 anos, complicadas pela invasão russa da Ucrânia, pela mudança da liderança iraniana e pelo terremoto geopolítico de outubro de 2023. Quando Hamas lançou o ataque de 7 de outubro de 2023, a diplomacia com o Irã morreu. The Biden administration withdraws from Afghanistan in a very humiliating way. And then they turn around and say, well, we're going to make peace in the Middle East and we're going to get Iran to sign a stronger and longer agreement. On using what leverage? America was not perceived under the Biden administration to be a power in the Middle East. It was unwilling to use power. Over the next 2 years, pro-Iranian militias in Syria and Iraq attacked American bases 180 times, wounded dozens of American soldiers, killed 3, and America never fired back. And the notion that you can have diplomatic power without a willingness to use hard power is a myth. It's simply a myth. They had very little to no understanding of the realities in the Middle East and how the Middle East works. This terrible massacre that Hamas did on behalf of Iran, it gave an opportunity to change the Middle East end to end. We knew that day that the fight is not going to be just against Hamas, and it was obvious that this is a multi-front war on 7 different fronts. O Irã financiava o Hamas em aproximadamente 350 milhões de dólares por ano. O ataque enfraqueceu a credibilidade da diplomacia, fortalecendo os argumentos por ações militares defendidas por Israel. E enquanto Biden seguia tentando negociar, o Irã escalou seu programa nuclear de forma unilateral. Em fevereiro de 2025, a Agência Internacional de Energia Atômica reportou que o Irã possuía 274,8 quilos de urânio enriquecido a 60%. 4 meses depois, em junho, esse estoque tinha saltado para mais de 400 quilos. Para colocar em perspectiva, o acordo nuclear de 2015 permitia ao Irã enriquecer urânio a 3,67%. O nível necessário para uma arma nuclear é 90%. O Irã já estava a 60%. E a Agência Internacional de Energia Atômica havia detectado partículas enriquecidas a 83,7%, perigosamente próximas do grau bélico. O chamado breakout time, o tempo necessário para produzir material físsil suficiente para construir uma arma nuclear, tinha encolhido de 1 ano, na época do acordo de 2015, para menos de 7 dias. Você já se perguntou por que essa região não consegue se ver livre de um conflito que já atravessa séculos? A resposta não está nas notícias de hoje, mas na história. Por isso, a Brasil Paralelo fez uma investigação inédita, o Raio-X Guerra do Irã. A nossa equipe mergulhou na trajetória da antiga Pérsia até a guerra atual, trazendo fatos verificados, fontes primárias e uma linha do tempo detalhada para você entender a lógica por trás de cada tensão e como isso afeta o equilíbrio do mundo e, consequentemente, a sua vida. Não é apenas sobre o que acontece lá fora, é sobre como esse conflito pode bater à nossa porta. Mas atenção, este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.